Olá, você que me assiste, que Deus abençoe teu dia. No nome de Jesus, te dê muita graça e muita paz. Eu quero orar junto com você. Nesta manhã eu já orei por você que assiste esse vídeo hoje pela manhã. Mas agora eu quero orar junto com você. Se você me permitir, oremos assim. Pai Santo, no nome de Jesus, bendito, louvado e exaltado seja o teu nome. Agora eu e essa pessoa que assiste esse vídeo oramos ao Senhor, pedindo a graça do Senhor para falar conosco. Neste dia, no nome de Jesus, neste momento, no nome de Jesus, na hora que é a hora do Senhor para falar conosco, fale agora, ó Deus, no nome de Jesus, abençoando a nós e os nossos familiares também. Assim oramos, te agradecemos pela bondade do Senhor, no nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, te dê graça. Temos um título da mensagem de hoje e é Trazendo à Memória o que te traz esperança. Trazendo à memória o que te traz esperança. Né? Esse é o título da nossa mensagem. Vamos ler a palavra de Deus e depois vamos então meditar nela. Levítico capítulo 24, versículo 10 a 12, diz assim: Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita com pai egípcio, e começou uma luta no arraial entre o metade israelita e a metade egípcio contra o homem que era israelita 100%. É o que a Bíblia diz de Israel, que ele era metade israelita e metade egípcio, e o outro era 100% israelita. E o meio israelita, ou que era filho de egípcio com a israelita, pronunciou blasfema contra o nome do Senhor. E foi ele levado foi levado até Moisés, e o nome da sua mãe era Selomite. Então agora aparece o nome da mãe no versículo 11. E no versículo 12 diz: levaram-no por custódia até que Deus, o Senhor, lhe dissesse o que fazer. Né? Levaram-no por custódia até que Deus estabelecesse o que deveria ser feito com ele. Então essa foi a atitude de Moisés depois de uma luta, né, de uma batalha ali entre uma metade, que ele era metade israelita e metade egípcio, porque o pai dele era egípcio, e contra o 100% israelita, né? E então isso aí precisou de levá-lo até Moisés, e porque ele blasfemou contra Deus, ele amaldiçoou o nome de Deus. E então Moisés ficou com ele em custódia até que Deus dissesse o que fazer. Né? Interessante isso, porque Moisés tomou uma atitude correta. Mas eu quero lembrar a você que me assiste que hoje é feriado nos Estados Unidos. Feriado por quê? Porque hoje é o Memorial Day. Né? Um dia memorável. E por que deste dia, Memorial Day? Muita gente não sabe o porquê, né, deste dia e a razão dele no princípio, e nós queremos fazer um relato muito rápido sobre isso. Este Memorial Day é celebrado aos caídos na Guerra Civil. Primeiramente, aos caídos na Guerra Civil. Mais tarde, né, porque havia muita controvérsia sobre a comemoração dessa data, então o que aconteceu foi que alguns queriam, né, tirar do calendário essa data, porque era uma guerra civil entre os da União e os confederados. E o que aconteceu é que eles não queriam lembrar justamente do lado dos confederados para não trazer má recordação, né, àqueles que eram contrários à posição dos confederados. Mas eu vou dizer a você o que aconteceu. Abraham Lincoln nasceu em 1809, eu creio, e foi um advogado, foi um autodidata, um advogado, entrou na carreira política, e Abraham Lincoln, ele era um branco, mas era contra a escravidão. E ele, em 1940 e poucos, por aí, 1950 e alguma coisa, parece que ele perdeu uma eleição porque ele defendia a abolição da escravatura. Ele não concordava com escravos.
Porém, ele, por perder no Senado a eleição, o seu candidato foi mais forte que ele, mesmo assim, porque ele tinha um bom discurso, né? Uma vida ilibada, uma vida de moral altíssima, de conhecimento altíssimo. Ele foi candidato à presidência e ganhou em 1860, né, a eleição. Mesmo assim, naquele ano que ele ganhou, alguns estados que eram favoráveis à escravatura, né, a ter escravos, e esse estado, começando com um estado e depois foi alavancando, né, se levantou contra ele. E o que acontece é que ele, então, por ser contra a escravidão, esse estado foi se juntando com mais 6 e se tornaram 7 estados que eram contra as ideias de Abraham Lincoln e era contra até o então chamado Estados Unidos, e eles se desligaram, querendo fazer deles um novo país, onde a escravidão fosse exercida, e já era exercida nesses estados. Eles tiveram tanta força que foram ganhando outros estados. Mas o que aconteceu foi que Abraham Lincoln, então, os chamou para uma conversa e não os considerou como um país, de forma alguma. E os chamou para diálogo e eles não queriam dialogar, até o ponto que Abraham Lincoln se aproximou para um diálogo, colocando um forte bem na divisa, perto de onde eles tinham o forte deles também, a concentração deles. E Abraão prometeu, dizendo: olha, a Constituição diz que todo homem, indiferente de status social, né, de cultura ou de cor da pele, todo homem tem direito, todo cidadão tem direito igual na nossa Constituição. Mas nesses estados, o negro era inferior ao branco. E o branco é que era poderoso, que tinha direito de exercer do serviço do negro. Então, esse estado não queriam perder esta boca, né? E Abraham Lincoln era contra isso, e a Constituição era contra isso. Bom, eles então se desligaram, e nisso cavou-se uma guerra civil, porque eles atacaram primeiro aquele forte que Abraão então mandou colocar ali na divisa. Acredito que era na Virgínia. O que acontece? O que ocorreu então é que o fato se deu que culminou uma guerra, porque então Abraão teve que colocar alguns soldados para que houvesse o diálogo, mas não estava propondo guerra, era por 90 dias, para que houvesse diálogo. E eles continuaram atacando, e outros estados foram se juntando a eles, juntou-se mais 4 estados, depois se juntou mais 2 estados, finalmente, em 1865, já eram 13 estados contra os Estados Unidos ou contra o governo de Abraham Lincoln. Porém, houve uma queda muito grande, uma caída muito grande, tanto de um lado quanto do outro, e a força de Abraham Lincoln, né, do exército que ele montou para guerrear esta guerra civil, apesar de ser triste, porque muitos civis morreram, ganhou esta guerra, e então os confederados se renderam, né, se entregaram, e pôde haver a unificação. E a Flórida estava envolvida nesta luta, aprovando, na época, a escravidão, né? Aprovando ter escravos, levar as pessoas a sofrerem, fazendo diferença entre a cor da pele do branco e do negro, fazendo com que o negro fosse escravo. Então, essa luta da Guerra Civil Americana, a razão principal, apesar dos confederados falarem liberdade, eles estavam apoiando, era a escravatura. Eles queriam que o negro cada dia fosse mais escravo, fosse mais humilhado e fosse, né, objeto ou máquina de serviço para eles. Não considerava o negro como gente, né? E a Constituição americana dizia que todos tinham direitos e deveres iguais, indiferente da cor da pele. Então você saiba desta história aí, o porquê comemoramos hoje o Memorial Day, e a minha pergunta é, mas por que comemoravam o Memorial Day também para aqueles soldados que eram da parte dos confederados?
Eu quero dizer a você o seguinte, isso não tem a ver com política, isso tem a ver que existe por cima de todo homem, existem dois poderes, o supremo poder, que é o poder de Deus, e o poder satânico, a força satânica que leva o homem a cada dia a ser mais humilhado e mais maltratado, porque o homem é a obra-prima de Deus. Então a maneira do inimigo, do diabo, ofender a Deus é maltratando aquela obra-prima, né, que Deus fez. E como a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade de tal maneira, ele se levanta para destruir a humanidade, porque assim ele estará destruindo o alvo, o foco do amor de Deus. Bom, e então nós entendemos que haverá sempre uma batalha, sempre uma luta, sempre a escravidão, né? A minha pergunta era por que esses soldados eram também celebrados e comemorados hoje? E a resposta que eu tenho é o seguinte, existiam soldados naquela época que eles não concordavam com a escravidão, mas eram escravos do poder. Eram soldados pobres que precisavam de comer, precisavam de beber, que estavam acuados talvez ali, dizendo ou você guerreia a favor dos 7 estados e depois 11 e depois 13, ou você morre. Havia uma coação em cima deles, então eles não iam ali para defender as suas ideias, mas a ideia daqueles que oprimiam os negros, fazendo-os escravos. Então por isso que a comemoração hoje é sem distinção, é tanto para uns quanto para outros, né? Porque eles foram obrigados a então ir ali para guerrear e defender o interesse daqueles que eram maus, que tinham maus intentos no seu coração. Eu quero lembrar para você também que quando os hebreus foram escravos no Egito, o Egito é de pele misturada. O Egito não é branco, é de pele misturada. Então, o que acontece? Ali, tanto brancos, né, hebreus foram escravizados, como hoje na nossa história, brancos, negros, pardos, são todos, às vezes, escravos de sistemas. E esses sistemas existem aí no meio dos poderosos, dos reis, né, dos políticos e dos poderosos que vivem escravizando a sociedade, seja ela branca ou negra. Existem muitos escravos hoje, porque essas pessoas defendem os seus interesses pessoais. Esses poderosos aí defendem os seus interesses pessoais e fazem discursos de ódio com sinal de amor, com palavras parecendo amor, mas não são palavras de amor, são palavras destruidoras que vêm para enganar o homem e afastar o homem de Deus. Mas o que isso tem a ver com a leitura que fizemos aqui? Trazendo à memória o que te traz esperança. Nós sabemos deste fato aí do rapaz que era metade, ele tinha metade israelita, porque a mãe dele é israelita, e tinha metade, então, de egípcio. E quem eram os egípcios? Os egípcios eram aqueles que escravizavam o povo hebreu. Agora ele está ali e nasce nesta mistura aí. Mas numa discussão, parece que realçou mais o lado egípcio dele, o lado opressor dele. E ele começou então a oprimir o israelita 100%. Talvez dissesse ele, né? Ah, você está falando, mas vocês eram escravos nossos. Ele esqueceu que a mãe dele era israelita da tribo de Dan. Então, o que acontece? Ele então começa a humilhar. Mas uma discussão, ela vai se alavancando ao ponto de a pessoa achar, não, eu tenho que diminuí-lo, eu tenho que rebaixá-lo, eu tenho que ofendê-lo o máximo. E o que mais ofendia um israelita, de fato, era ofender o seu Deus. E o que acontece então é que ele vai no máximo da discussão e então blasfema contra Deus, amaldiçoa o Deus de Israel. Aí ele se vê em problema, porque então não era só mais contra aquele jovem, era contra agora todos os outros que serviam a Deus, que amavam a Deus, que viram o poder de Deus na vida deles. O que acontece é que então aqueles que ouviram pegaram este homem e levaram até Moisés. Levando até Moisés, Moisés era um líder que gostava de ouvir de Deus. Ele não é como esse líder aí que diz que na igreja dele é ele que manda, no departamento dele é ele que manda, no país dele é ele que manda. Ele não é um líder como esse aí. Quando você vê líderes dizendo, é eu que
mando aqui é porque eu acredito que nem ele mesmo sabe se ele manda ainda. Eu acho que ele já perdeu mais de 50% ou mais da sua autoridade e quer recuperar agora aos gritos, como este aí, tentando humilhar o israelita 100%, ele blasfemou contra Deus. Você vê isso em discussões diversas, né? Pessoas tentando diminuir as outras, maltratar as outras, para mostrar o seu autoritarismo, para mostrar que ele tem autoridade. E infelizmente isso está por toda parte, e assim eles vão fazendo escravos brancos e negros daqueles que ouvem a eles. Mas graças a Deus que você não precisa ser esse escravo, porque Deus te chamou para a liberdade em Cristo Jesus. Se você precisa ter um Senhor, esse Senhor se chama Jesus. E o que aconteceu com aquele, então, metade israelita e metade egípcio? Que ele foi levado então em custódia. Mas Moisés ainda não sabia o que fazer com ele, porque a lei do blasfemo era para quando eles entrassem na terra de Canaã, então todo estrangeiro ou israelita que blasfemasse deveria morrer. Então Deus iria legislar na nova terra. Mas eles estavam no deserto e ali estava o povo israelita, e Moisés então foi perguntar para Deus: e então, Senhor, ainda não entramos na terra? Ainda esta lei que o Senhor pediu para falar com eles quando entrasse nela, se você vai ver Levítico capítulo 24, é tudo para quando entrasse na terra, né? O que acontece é que eles então, Moisés então pergunta a Deus e Deus responde: manda separá-lo no arraial e que ele seja apedrejado até a morte, porque blasfemou contra o nome do Senhor. E em Levítico capítulo 22, do versículo 32 e 33, diz assim: vocês não profanarão o meu santo nome, porque eu sou o Deus que vos santifico, e no vosso meio eu devo ser santificado por vocês. Versículo 33, eu, o mesmo Deus que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus, eu sou o Senhor. Meus queridos, nós precisamos entender isso. É entender que Deus é Deus. E isso, se o mundo não quer entender, não tem problema. Eles podem servir os seus deuses. Sejam brancos, sejam negros, sejam pardos, eles têm a liberdade, entre aspas, por um tempo, de servir aos seus deuses. Mas blasfemando contra o nosso Deus, eles estarão também separados para o momento que serão julgados. Qual é a função da igreja do Senhor Jesus? É dizer ao mundo que ainda há esperança em Cristo Jesus, que essas coisas Deus nos deixa saber, como nós falamos da guerra civil aqui dos Estados Unidos de 1861 a 1865, para que as pessoas memorizem isso e saibam que Deus pode trazer uma libertação. Abraham Lincoln trouxe a abolição da escravatura aos Estados Unidos naquela época, e nós precisamos pregar a palavra de Deus, quer sejamos políticos ou não, quer sejamos de uma igreja ou de outra, precisamos pregar que Deus ainda liberta vidas da escravidão, que esta memória que devemos ter de que outrora éramos escravos, agora somos livres pelo poder do sangue de Jesus e da morte de Jesus na cruz. Nós precisamos entender isso e guardar isso na memória, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. E a nossa bem-aventurada esperança é que um dia seremos livres também deste corpo, para termos um corpo espiritual, um corpo que poderá viver para sempre com o nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então eu quero que você viva assim, com este título, trazendo à memória o que te traz esperança. E o que mesmo te traz esperança? O que você fez que te traz esperança? Qual foi a decisão que você tomou que te traz esperança? Abraham Lincoln um dia tomou a decisão de lutar para que os negros da época fossem livres de fato. Jesus lutou também e morreu na cruz do Calvário. Se você olhar para a história de Abraham Lincoln, ele morreu em 1965.
né? No período ali que ele tinha acabado de dar a abolição da escravatura, né? Ele então parte para a eternidade. E você lembra que Jesus também, depois que ele morreu, ressuscitou, ele te declarou livre, livre para um dia ir para a glória também, morar com ele. Tenha isso em memória. Não seja escravo de ninguém, escravo de sistema, escravo de ideias erradas. Enquanto houver alguém que prega a palavra de Deus, enquanto houver alguém que te anuncia o evangelho da libertação em Cristo Jesus, enquanto houver arautos do rei que fale das grandezas do rei, há esperança para você colocar Jesus no teu coração e dizer: Senhor, eu sou teu, ninguém é dono da minha vida, nem o inimigo da minha alma é dono da minha vida, porque eu pertenço ao Senhor, eu sou propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor me aboliu com a morte de Jesus e a sua ressurreição, o seu derramamento de sangue. Aquela escravidão da morte, muitos soldados derramaram seu sangue. E hoje é memorizado a morte deles. O tempo que eles passaram dando as suas vidas para que os escravos fossem livres. Jesus também morreu por você, para que você seja livre. Goze desta liberdade em Cristo Jesus. Um dia ele virá te buscar e ele vai te levar para ele. E vai continuar sendo agora não só o teu Senhor, mas o teu esposo, o teu dono. Aquele que vai te ter como esposa de Cristo para ele para sempre, gozando uma eternidade com Deus. Que esta palavra abençoe você, trazendo à memória aquilo que te traz esperança. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, longas horas de meditação, né? Mas eu louvo a Deus, porque desde as 6 e pouco da manhã eu estou aqui para te entregar essa palavra agora, quase 1 da tarde. Né? Quase não, já 1 da tarde. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Um abraço meu e até amanhã, se Deus quiser.